O tempo foi passando, e talvez seja um erro da gente, um erro meu, é um erro do ser humano, e nós somos negligenciando a questão de buscar um tratamento psicológico. E aí você fala assim, mas vocês ensinam sobre isso, mas para alguém que está na frente fazer isso, vocês concordam que não é tão simples assim? Dá para entender que não é tão simples assim? Uma coisa é você corrigir o seu filho, outra coisa é receber a correção do seu filho. São duas coisas distintas. Eu sou formado em psicanálise, meu pai é formado em psicanálise, meu pai tem mais de 6 cursos superior. Para alguém procurar uma ajuda psicóloga, você consegue entender que é um pouco difícil? Ah, é vaidade. Não é vaidade, isso não é vaidade, isso é condição humana. E aí chegou um certo tempo, meu pai começou a ter reações, acho que vocês já presenciaram, do rosto dele tremer, quando a carne fica tremendo. Quem aqui já viu em algum culto assim acontecer isso? Eu acho que isso não tem como você fingir isso, né? O seu corpo dá sinais, como diz a psicanálise. O seu corpo traz uma notícia que você não está bem. E ele começou a ter um ataque nervoso no rosto, uma palpitação na mão, de ficar mexendo o tempo todo. E eu conversando, pai, você precisa procurar um tratamento, pô. Você não está bem. Você já tem pressão alta, você é negão, negão tem pressão alta. Dependendo da situação que acontecer, de um nervosismo seu, o que acontece? Você infarta, você morre. E aí, o quadro foi piorando, a situação foi piorando. E ele foi no psiquiatra. Chegou lá, o psiquiatra viu a situação dele e falou, cara, seu caso aqui, senta aqui. A expressão do psiquiatra, senta aqui, toma aqui um remédio, aqui, um sublingual, descansa um pouco aí, você vai infartar na minha frente, você não está bem. Você não está bem emocionalmente falando. E aí você pode falar assim, mas poxa, não é que um cara que é líder, ele vai ficar ruim? É justamente isso. É isso, o líder não pode ficar ruim. Deu para entender? Você carregar esse fardo, você não pode ficar ruim. Você não pode arrotar, você não pode peidar, você não pode fazer nada. Você é líder, você é um homem de Deus. O homem de Deus não faz essas coisas. O homem de Deus só fica jejuando, orando. Você está entendendo o tanto que isso é pesado? E aí o que aconteceu? Foi lá, chegou no psiquiatra. O psiquiatra olhou para ele a situação e falou, cara, você não está bem. Você precisa tomar um remédio. Você precisa de um tratamento. E ele, vocês conhecem, meu pai ficou muito relutante em relação a isso. Relutante. E o psiquiatra passou por algumas orientações. Pelo fato dele exercer uma função ministerial. Você vai ter que afastar. O seu caso aqui, eu vou te contar o porquê que é. Vou te contar para você. Agora eu vou te contar. É uma construção minha para você poder entender. Meu pai é filho de um pai não declarado. Meu pai não tem pai. Ele nunca conheceu o pai dele. E o que acontece é o seguinte. Na minha percepção e análise, vocês estão aqui, pode julgar também, tem profissional da saúde aqui, a Araceli é profissional, pode me julgar se de fato eu estou errado nisso aqui, na minha observação. Meu pai não teve uma referência paterna. Quem aqui ama o pai? Você ama seu pai, você tem uma referência por ele, ele te orientou coisas. Ele não teve isso, foi criado na casa de um, na casa de outro, na casa de outro, na casa de outro. Chegou uma certa idade, o sonho do meu pai era ser professor de matemática. Ele já tinha feito magistério antes de fazer teologia. Ele ia ser professor de matemática. Mas aprove ao Senhor chamar ele para o ministério com 18 anos de idade, 18 para 20 anos de idade. Eu percebo na leitura do que eu faço, que meu pai, como não encontrou esse amor com um pai, ele colocou isso sobre o quê? Sobre o quê? A igreja. Deu para entender? Ele depositou a confiança, o amor dele, como não encontrou algo. Quando você não encontrar algo, o que você tem que fazer, Marcela? Você substitui até achar algo que você compare aquilo. Quem aqui já percebeu que meu pai fazia as coisas com amor de verdade? Levanta a mão para me ver, se eu estou sendo hipócrita, não estou dizendo. Então, ele depositou a confiança nele na igreja, no amor pela igreja. E como a igreja é feita de pessoas humanas, o que acontece é que tem problema. Só que não é um problema acontecendo. É X, Y, N problemas acontecendo o tempo todo. Você está errado porque você fez e porque você não fez. Eu estou errado nesse momento porque eu estou dizendo e estava errado porque não tinha me pronunciado. Está entendendo como é que é a mente de um pastor líder? Eu estou o tempo todo numa situação de defensiva, não é porque eu quero, é porque a condição que eu estou me obriga a ser assim. Se eu vou na casa de um irmão,
eu não dei atenção para o outro. Você está entendendo isso o tempo todo? Se eu visito ou não visitei, é porque eu amo. O tempo todo, ou você está errado porque fez, ou você está errado porque não fez. Ou deveria ter feito dessa forma ou daquela outra forma. Agora você imagina isso acontecendo durante 26 anos. Meu pai não começou o ministério dele aqui em Lagoa da Prata. Foi em Montalvânia, onde nós pastoreamos ali durante 7 anos. 7 anos. Lidando com pessoas. Nós chegamos em Lagoa da Prata, começamos do zero, que é o Shaddai. Do zero mesmo. Glauco foi o que reuniu o povo. Mas quem que deu continuidade a esse trabalho foi meu pai. Durante os 8 anos. Né? Juntamente com a igreja. Que um pastor não faz sozinho, como eu preguei aqui na mensagem. E aí o que aconteceu? O que acontece? Nisso, talvez você fale assim, é expansão do reino. Não é expansão do reino, gente. Tem coisa que não é expansão do reino, tem coisa que o nome é mesmo, é traição, é covardia, é maldade. Você não sabe a experiência do que é você está aqui com o Mateus aqui, o exemplo está Mateus, não é o seu caso, não. Ô pastor, eu te amo, sou apaixonado com você, e daqui a pouco, por muito menos, te abandona. Talvez para a pessoa, para vocês, isso não tem tanta importância, porque vocês trabalham com comércio. Nós trabalhamos com vida, e é um ambiente espiritual. A gente ama, aprende a amar vocês de verdade. Talvez não transpareça pela questão da nossa cara, que a gente é assim mais sério. Mas a gente ama vocês de verdade, viu? Eu estou falando com vocês, estou me declarando para vocês, nós amamos vocês de verdade. Vocês são importantes. Se em algum momento eu falei por não dizer isso, estou dizendo publicamente, nós amamos vocês. Vocês são importantes para a gente. Vocês são uma igreja que Deus plantou a gente para cuidar de vocês. Eu me sinto amado por vocês e amo vocês. Tá? E aí o que acontece? Só que é uma jornada de durante aí 27 anos trabalhando com pessoas. E não é pessoas lá do colégio, não é pessoas do supermercado, é só crente. É só gente da igreja. E para quem está sentado num culto, assistindo um culto sentado, é a maior maravilha. Se você não tem estrutura emocional, não sobe para poder prestar algum tipo de trabalho. Você vai adoecer. Por quê? Estou dizendo que é ruim? Não, estou dizendo que tem gente envolvida. E onde tem gente envolvida tem o quê, Carol? Problema acontecendo o tempo todo, e talvez você sentado aí, você consegue se preservar vendo aqui, porque sentado é tudo bonito. Mas hoje tem problema aqui acontecendo, tem problema acontecendo lá em cima aqui, lá em cima acontecendo. Quem está me entendendo? É o tempo todo. Isso é humano, gente. E o que aconteceu foi uma série de fatores, de pessoas que traíram meu pai. Aí você fala assim, mas você perdoou? Não, eu perdoei, mas eu não tenho amnésia. Eu lembro do que aconteceu. Diz que gato escaldado tem o quê? Medo de água fria. Você apanha tanto que apanha que você fica cismado de apanhar mais. E ele foi adoecendo com o tempo. E aí, beleza. Ele foi orientado a afastar, não foi da escola. Até porque, se ele não está trabalhando em relação a um ambiente espiritual que é a igreja, ele precisa o que, igreja? Comer, sustentar uma família. E aí meu pai foi dar aula na escola, como já estava dando aula na escola. Porque na escola é muito mais simples. Você chega ali, você lê ali um diário, resolve um negócio, acabou. Agora, quando você ocupa a função de pastor, você é o tempo todo ou está errado, porque fez ou porque não fez. Entendeu, Ramon? É diferente? Você está na escola, dá aula ali, você é professor, cara, o cara não tem conta com sua vida, não. Mas, por exemplo, se eu fizer qualquer coisa que ao seu ver te contraria, você sai da igreja. Não é você, eu falo o que acontece. A gente faz durante 10 anos um trabalho, mas o dia que você achar que eu pisei na bola, pronto, você me deixa. E isso acontecendo durante 26 anos, você concorda que machuca a gente? Você levanta a mão para ver se você concorda. Você concorda que nós somos feitos de carne e osso, e, embora o Espírito habite em nós, mas somos humanos? Isso enfraquece, isso entristece, e foi o que aconteceu. E aí o que acontece? Meu pai tinha a proposta de ficar durante um tempo fora, e ele foi dar aula na escola. Nesse inteirinho, até porque a liderança veio aqui em cima, foi um dos questionamentos, né, porque a gente veio aqui em cima, e fez um pronunciamento temporário que o pastor Vinícius voltaria. Não foi isso que a gente fez? Beleza. Só que durante esse processo, começou a surgir assuntos tipo assim, pastor Vinícius está mentindo. Pastor Vinícius não adoeceu de verdade, não. Ele está querendo pôr o Ravan no lugar dele. Tá, mas eu não disse isso. Mas chegou para ele isso. E aí, para alguém que está num quadro do psicológico abalado, o que se sente? Deixa eu ver com vocês. Mais doente ainda. Porque um povo que conhece ele 18 anos e até agora ele não conseguiu provar quem ele é, mais de 18 anos não consegue provar mais não.
procuraram o psicólogo para ver se meu pai de fato estava com os quadros de alguém que estava doente, para testar se de fato é. Você tem noção do que é isso? Se você é um profissional, um profissional do dia a dia, ninguém vai atestar você para saber se de fato você está bem. Mas aí procuraram profissionais para conferir se de fato o que ele diz condiz com o quadro clínico dele. Aí isso chegou e chega no nosso coração, e isso faz com que com a gente, irmãos, deixa eu ouvir de vocês, adoece mais, não entristece não, tristeza é passageira, isso adoece cada vez mais, porque se durante esse tempo todo, fazendo o que foi feito, da forma que é feito, ainda surgem questionamentos se de fato é uma questão de, meu pai nunca afastou da igreja, meu pai nunca ficou afastado da igreja durante 10 dias, nunca, meu pai nunca tirou férias, é 27 anos trabalhando ininterruptamente com a igreja. E aí o que acontece? Eu estou justificando isso aqui porque eu acho importante para falar isso com vocês. E como vocês são uma igreja, vocês são um povo que precisam ouvir isso da minha boca. E aí nesse intervalo ele começou a me perguntar algumas coisas. Ravani, deixa eu te falar com você uma coisa. Todas as mensagens que eu recebi de lá para cá, só falam comigo assim, cadê o pastor Vinícius, Ravani? Ninguém procura pelo Vinícius Ravani. Ninguém procura Vinícius Ravani, você está bem? Você está bem, Vinícius Ravani? Porque no final, ele está na função de pastor, mas ele é quem, de verdade? Ele é Vinícius Ravani. E isso foi fazendo com que ele o quê? Adoecesse um pouco mais, tá? E aí quando fala em relação à questão de trabalho, né? Mas, poxa, se ele tem capacitação para poder dar uma aula, é o questionamento que muitos apresentaram, não chega para mim isso, fica rodando. Se ele tem capacidade para poder dar aula, então ele tem capacidade para poder exercer o pastoreio. Eu quero perguntar, você acha que sim? Hã? Alguém que está nas suas faculdades emocionais tem espiritual? Então você está dizendo para mim que o cargo de um pastor, a função de um pastor, o exercício de um pastor é a mesma coisa de um professor? Não é não. Um professor, você é professora, Marcela, você tem preocupação com a vida daquela criança, ela comeu ou não? Se o pai dela briga com a mãe dela ou não? Não. Sua função é o quê? Dar aula e receber pelo Estado. Um pastor não. Eu preocupo se ele está bem no casamento dele. Eu preocupo se teve alguma confusão que eu possa... Quem está me entendendo? São duas situações totalmente diferentes. E nesse intervalo tinha um compromisso também em relação ao meu pai dar uma palestra numa escola sobre o quesito, nada a ver com igreja. Era religioso. O que era aquilo lá? Como é que chama? A Araceli está aqui, você lembra a matéria? Você não lembra? Era na Rede Cidadã. Era um negócio de religioso. Sincretismo religioso. Não tem sim, de religião. Não tinha nada a ver com igreja, não. Era religião de forma geral. Como ele é historiador, ele pode falar sobre isso também. Um tanto de gente criticou. Um tanto de gente falou mal, mas o pastor está conseguindo dar uma palestra e não está conseguindo pastorear a igreja. Então, resumindo, o que eu quero dizer para vocês? Oficialmente falando para vocês aqui, eu mandei no grupo, mas eu acho importante oficializar. O meu pai não adoeceu porque alguém está com o psicológico ruim, mal, ele não fica revoltado com tudo, não fica revoltado com tudo, assim, acaba com tudo, não, ele fica mal numa determinada área. Meu pai não adoeceu com a igreja, inclusive, se eu acredito, ele deve estar assistindo esse culto agora, ele assiste todos os cultos, ele manda foto para mim da pregação, no sentido de, eu vi a pregação, manda foto para mim da Bíblia, que ele está lendo a Bíblia. Quem está me entendendo? Meu pai não apostatou da fé, ele continua sendo crente em Cristo Jesus e crendo no que sempre ensinou. O que aconteceu é que ele adoeceu com pessoas. De que lugar? Da igreja. Por quê da igreja? A pergunta é para você responder. Por quê? Porque está trabalhando 27 anos com a igreja. E aí, hoje, na situação que ele está, ele não está adoecido com escola. Escola é trabalho, vou para casa, acabou. O que ele adoeceu foi com pessoas, no sentido igreja. É permanente? Não, não é permanente. Você pode dizer um amém, glória a Deus aí? Não é permanente não. Mas vai omitir que não está bem? Vai subir aqui em cima para poder ficar aqui numa situação... Como vai fazer? Como já aconteceu de segurar choro, não dar conta de pregar? Isso quer dizer que ele está fraco na fé? Não.
quer dizer que é ser humano. Quer dizer que de fato é um humano normal. O que eu quero dizer com isso? Mediante essa situação, é isso. Ele não adoeceu com igreja, no sentido de igreja, templo, palavra, mas com pessoas. Agora, irmãos, quem de vocês não adoeceria? Agora, um erro talvez da minha parte que eu vou dizer para ele: não tirou férias, está vendo? Mas eu acho, mas vamos lá, para um pastor não é tão simples assim. Vou te contar um pouco sobre a mente de um pastor para você poder me entender. Quando você vai com a sua família comer um lanche na rua, beleza, ninguém te julga, mas se eu saio com a minha família, eu sou ladrão, eu estou comendo com o dinheiro da igreja. Você está entendendo tanto que isso é difícil? Você consegue entender? Eu estou tentando ser o mais transparente para você aqui hoje. Acho que nem pessoas estão visitando a gente, nem merecia ouvir isso, mas eu preciso, porque o altar é o lugar que eu tenho que falar com vocês. Você tem noção do que é isso? Você não poder comer? Agora perguntar a vocês aqui, quem que casou aqui que meu pai fez o casamento? Levanta a mão para me ver. Eu quero perguntar a vocês da liberdade, qual de vocês aqui pode dizer que meu pai estava na festa sua de casamento? Nunca foi. Nenhum lugar. Nunca sentou para tomar uma água de coco ali na praia. Nunca viu. Aí você fala assim, mas não tinha que ser assim. Você sabe como é que a mente de um pastor gira? O Flávio, a Carol não testemunhou, e tomara que quem esteja aqui e conversou isso, saiba, não falou o nome da pessoa não. Mas eu pastoreei Conceição dos Lagoas durante lá 1 ano, e voltei porque financeiramente eu não estava recebendo. A igreja foi covarde comigo, porque eu quis mudar algumas coisas, e o tesoureiro, está gravando aqui, o tesoureiro que quis me travar, porque sabia que ia fazer mudanças, porque ele recebia do aluguel da igreja do templo, e eu falei sobre a questão de comprar um templo para a igreja. Ele foi e me travou, me atrapalhou. Eu voltei de lá para cá, o Flávio buscou minhas mudanças. Teve assunto rodando para cima e para baixo aí, que eu vim corrido, que eu tinha um caso lá em Conceição dos Alagoas. Você foi buscar minha mudança. A Carol, que nem me defende, falou, não gente, peraí, eu não vou nem defender o Ravan não, mas nesse caso aí eu tenho que defender ele, porque foi meu marido que buscou, ofertou na vida dele a mudança. Eu não tinha dinheiro nem para poder buscar a mudança para trás. Só que imagina só, isso é uma situação que você está ouvindo aqui agora. Agora imagina quantas situações acontecem o tempo todo. Quem está me entendendo? Vocês acham que isso não é suficiente para poder adoecer uma pessoa? Ou você está errado? Nesse momento aqui eu tenho certeza que eu estarei errado porque eu fiz esse pronunciamento. E para alguns eu vou estar certo, mas para alguns eu estou errado porque eu fiz, eu não deveria fazer. Como eu estava errado por não ter me posicionado. Como ficou errado e muita gente contrariado porque meu pai não deu uma palavra no altar. Eu quero te perguntar, como é que ele vai vir aqui e dar uma palavra aqui, gente? Você não está bem? Agora, uma coisa que eu falei com ele depois da reunião, está aqui a liderança, eu estou sendo claro com vocês, eu combinei isso com vocês, foi ou não foi? Foi ou não foi? Eu estou sendo claro com vocês. Vocês acreditam que se meu pai não vê, de fato aqui, na verdade vê, a igreja andando, ele não volta? Se ele vê que a igreja está fluindo, e as coisas estão acontecendo, você acha que não vai congregar com a gente, não vai participar com a gente? Agora você está num estado de saúde mental, e outro detalhe, que para alguém isso é humilhante. Humilhante não é você estar adoecido, humilhante é você ter que provar o tempo todo que você está adoecido. Humilhante não é você ter adoecido simplesmente, humilhante é você ter que ficar o tempo todo justificando porque está doente. Isso é humilhante. Você acha que alguém que está no estado de situação exposta, como alguém que é público, vai vir aqui simplesmente aqui na igreja e alguém não vai perguntar a ele, e aí pastor, como é que você está? Agora imagina, a pessoa que está na situação ruim, ela quer ouvir isso? Ela quer ser tratada como alguém que está mal? Eu estou perguntando para vocês. Não. Então, eu acredito que a cura acontece, mas toda a cura acontece com tratamento, é durante um tempo, até que a ferida se feche e a coisa possa acontecer. O que eu quero dizer com isso para vocês? Eu quero dizer com isso porque, não vou dizer isso pelas minhas palavras não, eu vou ler um texto aqui para vocês e vou continuar a falar porque eu preciso falar hoje. Vocês vão me segurar aqui rapidinho. Em 1 Coríntios capítulo 3 diz o seguinte, eu só vou ler o texto por si só fala, tá? Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei,
Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo de quem nem o que planta é alguma coisa, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Uma das maiores preocupações do meu pai hoje é em relação à igreja, e talvez seja por isso que ele ainda não conseguiu se curar, porque ele não está bem emocionalmente falando, e ele tem medo de vocês irem embora. Eu estou sendo transparente com vocês. Embora por quê? Embora porque talvez não concorde que eu seja um pastor sobre vocês, que eu lidere vocês. Embora eu preencha todos os requisitos. Eu estava aqui desde o começo. Todas essas paredes aqui, a areia da igreja, quem peneirou? Foi eu que peneirei. Eu estou aqui desde o processo. Eu sou a pessoa que mais aprendeu com o meu pai, a vida toda. Eu nunca desviei. Talvez eu vou ter comportamentos que você não concorde comigo, e é direito, eu não tenho crise com isso. Eu estou tentando, dentro das minhas condições, fazer humanamente, claro, debaixo da direção de Deus, o melhor para essa igreja. Eu acho que a igreja está com palavra, não está? Louvor está benção, não está? Organização, não está? Escola dominical acontecendo, não está? Os eventos da igreja estão acontecendo, não está? Então, eu acredito que humanamente falando, dentro das minhas condições, eu estou tentando ofertar o melhor para vocês, mas eu não consigo fazer mais. Eu não consigo fazer mais do que o humano, Ravani, consegue fazer. Eu queria estar casado hoje, só que não é uma condição que está no meu favor de fazer. Por quê? Porque eu não quero casar errado. Eu não quero dar errado nisso. Eu queria ter uma expressão facial mais sorridente. Eu não consigo, só se eu fizer botox. Essa aqui é a minha cara. Eu estou sendo transparente com vocês, por quê? Isso não quer dizer que eu estou de mau humor, que eu estou com raiva, que eu sou soberbo. Olha o meu tom de voz com vocês, eu estou me humilhando para vocês. E a preocupação do meu pai hoje em relação a essa igreja vai andar. Porque o que a gente mais escuta é que nós te amamos. A gente ama o Senhor, pastor. E aí quando você está numa situação como essa, que você não pode fazer, e você vê pessoas que você ama indo embora, isso machuca qualquer coração. Embora, quando há um motivo, beleza, Eduardo Senes. Quando eu te dei um motivo para você ir embora, é justo. Mas embora sem dar motivo, embora porque simplesmente agora, numa situação que não é a situação que a gente quer, você vai embora e deixa a nossa história para lá, porque isso aqui não é um boteco que a gente reúne e conversa, isso aqui é a igreja do Senhor. Isso aqui é uma família. Nós chamamos uns aos outros de irmãos em Cristo Jesus. Então, a maior preocupação hoje seria essa. Se vocês vão deixar a igreja porque a condição hoje emocional dele não está boa. Só que entra um detalhe. Se tiver de alguma coisa para poder fazer, para poder rever, melhorar, só me falar. Me chama no particular, fala, pastor, você tem que sorrir mais, cara. Paga para mim um curso de riso, eu vou aprender a sorrir. Eu estou dizendo o seguinte, tudo que tiver ao meu poder para poder fazer, eu quero fazer. Eu só não quero ser o responsável, irmãos, para a igreja acabar. E se eu pudesse, honestamente, você sabe um amor que tem com meu pai, se eu pudesse adoecer no lugar dele, para que ele ficasse bem para cuidar de vocês, eu faria, mas não está no meu poder fazer isso. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, se daqui 5, 7, 8 anos, Vinícius Ravani falar assim, quero tomar o cajado de novo, meu filho, toma aqui o cajado, a igreja é sua, do Senhor Jesus, está debaixo da sua direção. Só que não é a condição de agora. Eu quero perguntar para vocês, mas é o filho dele, poxa, talvez o erro meu, eu estou sendo transparente com vocês, o erro meu foi não ter feito errado. Minha história tem que ser assim, fumou maconha a vida toda, aprontou a vida toda, tem uns 4 filhos fora de casamento, aí sim seria homem de Deus. Eu não fiz isso, poxa, e sou tão julgado quanto alguém que fez. Agora, por que o Vinícius adoeceu? Por que o Ravani não está doente, ou não está até o presente momento doente? Porque são situações diferentes, são comportamentos diferentes. Meu pai é sanguíneo e fleumático, eu sou sanguíneo e colérico. As minhas reações são, vou fazer, tem que andar. Meu pai nossa, eu não vou falar não, me contrariou muito, mas eu fico calado. Olha eu aqui falando com vocês, publicamente, olha eu aqui falando online com vocês, é outro perfil, entendeu, Helder? É outro perfil. Quem aqui tem um perfil de guardar e ficar calado? Levanta a mão e ver. Você sofre com isso? Quem tem um perfil de falar e não guardar? Você sofre com isso também. Você é mal interpretado, você é mal julgado. Todo mundo sofre em alguma área. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O pastor Vinícius não vai voltar. Não agora.
Nós vamos orar sim para que Deus restaure a saúde dele. Mas não é agora a situação dele voltar. Hoje, aprove o Senhor eu ser pastor de vocês. E eu carrego uma responsabilidade muito grande, que eu estou tentando humanamente fazer o melhor para vocês. Claro, primeiramente para o meu mestre, que é Jesus, que me chamou e me vocacionou. Mas humanamente falando, nas minhas condições, o melhor para vocês. Porque vocês são uma igreja. Quando eu vou lá para dentro preparar uma mensagem, eu não penso em mostrar que eu sei, não. Eu penso em vocês. Quando eu pego uma série de mensagens e vejo na internet a patifaria, a palhaçada que é com os dons espirituais, a bagunça que é, eu estou tentando vacinar vocês, para que vocês não se percam na fé. Não é uma coisa minha, eu estou solidificado na palavra. E não estou dizendo que eu sou o melhor, não. Quando eu faço isso, eu quero te ofertar o melhor. Só que igreja, infelizmente, não é igual o McDonald's, que eu chego lá e escolho como é que tem que ser feito. Igreja é o organismo vivo chamado reunião dos crentes, cujo cabeça é o Senhor. E se o Senhor está me colocando nessa condição aqui agora, se ele achar amanhã que tem que tirar, o que ele faz? Ele tira. Quem sou eu para segurar a onda com o Senhor? Só que eu quero dizer algo muito importante para vocês. Muito importante. Muito importante. Eu já vivenciei a experiência de alguns líderes tentar ser meu pai. Você já viram isso já acontecendo já? Já viu isso acontecendo já? Já viu isso acontecendo já? Tentar ser meu pai. Eu não faço isso. Eu não sou um clone do Vinícius Ravani. Eu tenho CPF, eu tenho nome, eu chamo Ravani Vinícius Fernandes de Oliveira. Eu não vou ser meu pai. Eu não vou conseguir fazer as mesmas coisas dos mesmos jeitos que meu pai fazia. Eu vou tentar, claro, seguir a direção bíblica. Eu não fujo dela, porque não foi ele que inventou, está aqui já antes dele existir. Só que eu não sou ele. Então eu não estou fazendo uma propaganda enganosa para vocês. Eu chamo Ravani Vinícius. Eu tenho esse perfil aqui. Eu tenho esse comportamento. Se você falar comigo, eu não vou ficar calado, eu vou te falar com você, vou te mostrar, não vou te repreender no sentido de te atacar, mas eu vou te falar, não é assim que eu penso. Meu pai por muitas vezes ficou calado, é o perfil dele. Não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo que é o perfil dele que fez com que ele adoecesse. E eu tenho um perfil de falar. Talvez eu vou sofrer com outras coisas, não essa. Então o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Primeira coisa, não abandona a gente não. Eu posso ouvir um amém de verdade? Ou chegar em casa, vai todo mundo sair do grupo da igreja? Eu estou perguntando vocês com sinceridade. É uma preocupação que eu tenho. Eu prefiro sair então. Eu prefiro então que vocês façam alguma coisa. Porque eu tenho uma preocupação muito grande com meu pai. De verdade. Mas eu tenho uma enorme preocupação com a igreja. A igreja não é qualquer instituição não, Sérgio. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. E a igreja não é sobre um homem chamado Vinícius Ravani ou Ravani Vinícius. A igreja é sobre um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Não é sobre mim, não é sobre meu pai, porque vai passar. Vai passar. Se tivesse batido de carro, Claudemir, a igreja não teria que andar? A igreja fecharia? Não, Deus levantaria outra pessoa. Então a igreja não se resume a um CPF. A igreja em si é um CNPJ, que no final está escrito, pelo menos a nossa está escrito, pertencente a Jesus Cristo, pertence ao Senhor. Então eu queria pedir algo para vocês. Primeiramente, esteja em oração pelo meu pai. Agora é eu pedindo sobre o meu pai. Segundo, queria pedir vocês, permaneçam com a gente. Vocês são uma família que a gente caminha há anos com a gente. E eu quero dizer uma mensagem, aproveitando aqui, que eu estou online aqui, porque tem muita gente que não está aqui, mas assiste a gente. Não volta por questão de orgulho, de vaidade, de julgamento, de achar que a gente vai apontar. Eu estou dizendo para você aqui, então, o nome do cara que estava aqui, Vinícius Ravani, eu estou usando o nome dele aqui agora. Volta para a igreja. Se você foi plantado no El Shaddai, Deus te plantou aqui, seu coração está resistente, está machucado, achando que vai ter julgamento, não vai ter julgamento não. Se eu tiver de pedir perdão a você, eu te peço perdão em nome do meu Pai, em meu nome, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, em nome da igreja, eu te peço perdão. Só não fica distante da fé, porque a gente preocupa com você. Por quê? Porque deixa eu te falar com você uma coisa, se você é plantado aqui na El Shaddai, irmão, se Deus te plantou aqui, não adianta você sair não. Pode dar glória a Deus mesmo. Ele nos predestinou, não é? Quem é calvinista crê não é assim? Que ele predestinou? Quando ele predestina, ele escolhe. Então se ele te plantou você aqui na El Shaddai, você só pode sair com uma condição, quando ele te tirar você daqui. E ele não tirou você. Então se tem alguém que está assistindo aqui, está assistindo esse culto aqui online aqui, e tem que voltar, me liga, eu te atendo você aqui, te peço perdão online aqui para você aqui, te ligo para você, mas não deixe de congregar não. E para vocês que estão aqui, a gente ama vocês, e eu conto com vocês, com a gente. Vamos trabalhar mesmo.
Vamos fazer a obra andar. A El Shaddai não tem um dono, CPF não, é do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero ressaltar, eu sou falho, gente, tá? Eu sou falho. Eu sou um ser humano que está em constante evolução, assim como você. Vai ter coisa que talvez eu vou falar aqui, você não vai concordar, mas não deixe de congregar por causa disso não. Vai ter coisa que vai acontecer aqui que talvez foge um pouco do meu controle. Alguém disse algo usando o nome da igreja que chateou, me procura. Olha aqui para mim, me procura. Tem algo que você não está gostando, talvez eu não vou dizer o que você quer ouvir, mas eu vou falar com você. Você tem acesso a mim. Você me vê no cantinho ali sentado, ele pode procurar durante o culto, antes do culto, me liga. Eu sento com você e converso com você, a igreja está aberta para te receber. Eu quero dizer o seguinte, humanamente falando, o que for possível da gente fazer, Kátia, nós vamos fazer. Só que tem coisas que não partem mais da gente fazer. Quem está me entendendo? Se você é uma pessoa que é temente a Deus, serva do Senhor Jesus, e você sabe que o Espírito Santo está me conduzindo a dizer isso aqui, você vai entender o meu recado, que não é uma afronta, não é um xingamento, mas sim uma comunicação muito clara que eu estou tentando passar para vocês. Você pode dar uma glória a Deus aí? Então eu queria contar com vocês. Contar com vocês de verdade. E contar da seguinte forma, não é só contar com numeralidade, é contar com o seu coração. Eu quero quebrar a cara positivamente, falar assim, poxa, vou confiar. Você está entendendo o que quer dizer? Vou confiar. Não, o equívoco está em mim. Ô pai, pode voltar, a coisa está acontecendo. E aí, detalhe interessante, acredito eu fielmente que a cura do meu pai vai vir mais rápido quando vê as coisas acontecendo aqui andando. Agora, se vocês querem matar de fato meu pai, emocionalmente, fisicamente falando, é abandonar a igreja. Isso aí você vai ter certeza que você está fazendo um desfavor para a melhora dele. Porque a coisa que ele mais se preocupa hoje, fala comigo em relação a como que a igreja está. Ravani, pregação, beleza. Eu pergunto, irmãos, ô pai, me fala aí, tá certinho? Está na direção certa? Eu tenho essa humildade. Está do jeito que você quer? É assim que tem que ser feito? Eu consulto. Eu não faço da minha própria cabeça, não. Pregação está bacana, Ravani. Beleza. A igreja está andando. Na quinta-feira, ele me mandou mensagem do culto, falou, a mensagem foi bênção. Quantas pessoas estão aí? Falei, pai, tem umas 40 pessoas aqui só. Aí ele começou a disparar. A culpa é minha. Eu sou culpado. Falei, pai, deixa eu falar com você uma coisa, pai. Atende o telefone aí. Pai, você não lançou os fundamentos da igreja. Você foi, aquilo que a Bíblia diz, um cooperador da fé. A igreja não vai parar não. O fundamento que Pedro apontou não foi sobre Vinícius Ravani, não, foi Cristo. Você está certo. Não se entristece não. A igreja vai continuar caminhando porque ela não pode parar. A Bíblia diz que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então é sobre isso. Eu queria que você ficasse de pé. Eu posso contar com vocês? Nós somos uma igreja? Então a gente vai terminar diferente esse culto aqui. Eu pedi a liderança para vir aqui em cima, é porque eles estão comigo também. É por isso que eu pedi para vir cá. E eu quero cantar uma música que veio na minha cabeça aqui, e a gente vai orar depois. Já estourei o tempo, então não tenho o que fazer, vocês me perdoam. Eu precisava, me desculpa quem visitou hoje, eu tenho que dar esse pronunciamento, mas era algo que precisava, até para cessar os burburinhos. E eu quero dizer algo aqui, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Escuta aqui. Blezinho, sempre, quando igreja, que tiver uma dúvida, me procure. Alguém disse algo, Braulio, acerca usando o nome da igreja, me procura. Porque talvez o que o outro disse, a perseguição não parou a igreja. O outro disse, não foi algo que a igreja concordou com aquilo. E aí talvez você se entristece com algo que eu nem sabia. Quem está me entendendo? Você tem liberdade para falar comigo. Eu não mordo, não brigo. Eu vou conversar com você tranquilamente. Eu queria cantar essa música e a gente vai orar. A liderança vai orar por mim aqui também, orar pela igreja. Você pode dar glória a Deus aí? Atrapalhei o lanche de vocês hoje, hein, senhor? Eu precisava falar isso. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, Mas não.
estamos de pé, perseguidos, mas não abatidos, mas não excluídos. estamos de Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, declare, somos a igreja, vivemos por fé, estamos amém. A perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, caminhamos pelo que vem. Declare. O que nos move É o quê? é o que nós cremos. Nação Santa, Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. aleluia. A perseguição não parou a igreja, O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. O inferno não pode prevalecer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais alto que você puder declarar mais uma vez. A perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja, a igreja do Senhor.
pelo que vemos e o que nos move é o que nós Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Nós estamos de mais uma vez, declare, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move, vamos ver, é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por, e nós estamos de pé. Aleluia! Vamos orar? Pai, tua palavra diz que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Nós queremos essa noite pedir ao Senhor pela tua igreja. O Senhor sabe que não há demagogia no meu coração, nem hipocrisia. O Senhor sabe que eu estou debaixo aqui da tua palavra. O Senhor sabe que eu estou debaixo do teu temor, do teu espírito. O Senhor sabe a intenção do meu coração, o Senhor som dos corações. O Senhor sabe, o Senhor me conhece por inteiro. O desejo do meu coração é para que El Shaddai cresça e avance. Não é por uma questão particular e pessoal, mas para que o teu reino seja expandido a toda a nação e cresça. Por isso, nessa noite, nós queremos pedir ao Senhor sobre a El Shaddai, que o Senhor continue nos dando a direção da tua palavra, que possamos crescer avante no temor do Senhor e na direção do teu Espírito. Nós amamos a igreja El Shaddai, e foi aqui que o Senhor nos plantou. Somos uma família imperfeita, mas tementes ao Senhor. Somos homens e mulheres que crescemos, fomos abençoados, fomos semeados nessa terra aqui. Por isso nos faz frutificar e permanecer nesse lugar, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. A liderança, faça para mim, aquela filha, eu quero que você passe, e eles vão liberar uma palavra sobre a sua vida. Arruma lá. Obrigado pela paciência, pelo carinho de vocês. Eu não quero que você saia desse culto antes de passar por esse corredor aqui. Eu vou dar a bênção apostólica. Ajeita lá. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para tudo sempre. Vai em paz, beijo no coração, dá a volta aqui, passa por aqui, para você receber uma palavra em nome de Jesus. Os homens, as cadeiras depois. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos.